Jesus me amou e se entregou por mim. Os homens todos podem mesmo repetir. Não temeremos mais a morte ou dor. O coração humano em Cristo descansou. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou. Jesus ressuscitou, por sua morte a morte viu fim, no sangue derramado a vida renasceu. Seu pé ferido nova estrada abriu e neste homem o homem fim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou. Jesus ressuscitou. Aclamai a Deus, ó terra inteira, cantai a glória de seu nome, rendei-lhe glória e louvor, aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caríssimas irmãs e irmãos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à celebração da Eucaristia neste terceiro domingo do tempo pascal, aonde somos convidados a fazer a experiência de abrir nossos corações e deixar que a palavra de Jesus nos aqueça, nos anime, nos transforme. Reconheçamos ser pecadores, invocando a misericórdia do Pai. Deus Todo-Poderoso,
tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis. Laudamus Te. Benedicimus Te. Adoramos Te. Glorificamus Te. Gracias agimus Tibi, pro Te magna Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipere pregatione nostra. Qui sedes ad Patris, miserere nobis. Quodiem tuus salus sanctus, Salus Dominus, tu salus altissimus, Iesu Christe. Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré
foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto, vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi deles diz: eu via sempre o Senhor diante de mim, pois estar à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até a minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurará solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. E é, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que foram prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Pois me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração.
Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e a esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele.
Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, o abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um deles disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Evangelho anunciado perdoe os nossos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à celebração da Eucaristia neste terceiro domingo do tempo pascal, onde celebramos assim a nossa esperança, celebramos assim a nossa confiança de que não estamos sozinhos. Quando pensamos que estamos sozinhos, é aí que Deus está caminhando conosco. Escutamos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos um pouco do que aconteceu na comunidade apostólica. Por ela estar muito perto da realidade de Jesus, a comunidade foi capaz de mergulhar profundamente naquilo que Jesus anunciou. E hoje, o Pedro, com muita coragem, com muita determinação, é capaz de levantar a voz e ser portador do anúncio de que o Cristo está vivo, que o Cristo ressuscitou e está à direita do Pai. Jesus que recebera o Espírito Santo, o prometido pelo Pai, derrama nos corações daquela comunidade o seu Espírito renovador. E é pela força renovadora do Espírito do ressuscitado que a comunidade é capaz de retomar
a sua missão. Pelos dons do Espírito transformador, o Espírito que renova, o Espírito que aquece, o Espírito que ilumina, que a comunidade realiza pela primeira vez a sua ação missionária, anunciando assim a ressurreição do Senhor. Na leitura do Evangelho de Lucas, que acabamos de ouvir, percebemos a presença, a realidade da comunidade que está voltando à sua dinâmica do seu dia a dia. Após os fatos acontecidos, a comunidade retoma um caminho muito dominada pelo desânimo, pela falta de esperança, pela falta de confiança. E o que acontece? Aqueles dois discípulos, sem esperança, sem nenhuma perspectiva, desanimados para retomarem o projeto, caminham dominados por profunda tristeza. Quando de repente o próprio Jesus ressuscitado se põe no meio deles. E Jesus se coloca no meio deles de uma maneira muito simples. Ele não chega dizendo: olhem, levante a cabeça, levante o ânimo, eu estou aqui, ressuscitei. Não. Jesus começa uma pedagogia que também deve ser utilizada para nós hoje. Mesmo nesse período dominados pelas tecnologias, pelas coisas hipermodernas, mas é preciso a gente olhar o método, a metodologia, a pedagogia que Jesus utiliza para evangelizar. E esta pedagogia deve ser utilizada por todo evangelizador. Aqui se encontra bons indicativos para nós evangelizadores, para nós que estamos à frente de uma comunidade, nós que estamos à frente da catequese, nós que estamos à frente dos grupos de orações, seja qual for o movimento ou a pastoral que assumimos. Preciso a gente olhar muito, se inspirar muito na pedagogia utilizada por Jesus Cristo. Então ele se põe ao lado das pessoas, ele se coloca a caminho e se põe num diálogo muito simples, muito aberto. Diz: o que aconteceu? Com essa pergunta, os próprios discípulos se assustaram por aquele estrangeiro, aquele peregrino, não tomar conhecimento desse fato que marcou, que foi o julgamento, a condenação e a morte de Jesus ali naqueles últimos dias. E aí ele pergunta: o que foi que aconteceu? E eles retomam, diz o que aconteceu com Jesus de Nazaré, um grande profeta, em atos, em atitudes, em milagres, e que a gente esperava que ele fosse trazer para o nosso país a verdadeira libertação. Ou seja, aquela confusão em confundir o reino de Deus, o reinado de Deus, com uma conotação simplesmente sociológica. E o reino de Deus, ele não é resumido apenas a uma abordagem sociológica, social. O reino de Deus ultrapassa todas essas barreiras. E aí eles fazem a memória, dizendo: olha, Jesus, que a gente esperava tudo isso, era a expectativa
que aquelas pessoas tinham colocado. Aí Jesus faz um resgate das profecias, das escrituras, traz à memória, a lembrança daquilo que os profetas falaram, de tudo aquilo que foi antes preparando o povo para o mistério da encarnação do Senhor. E será que não era preciso que o Messias passasse por tudo isso? E assim começa um diálogo evangelizador, reanimando aquele grupo que estava sem esperança. Ao chegar no local esperado, Jesus faz que vai adiante, mas o diálogo, a conversa, estava tocando tanto o coração daquelas pessoas que estavam com o coração frio, coração fechado, dominadas pelo desânimo, e a conversa com aquele peregrino estrangeiro foi capaz de aquecê-lo, foi capaz de devolver uma grande expectativa. Então ele diz: não, fica conosco, pois já é tarde. E aceitando esse convite e se sentando à mesa, Jesus retoma novamente o gesto da sua última ceia, fazendo assim a memória do que ele fez na última ceia. Pegou o pão, abençoou, após abençoar, distribuiu a todos. Então, nesse gesto do abençoar o pão e do repartir o pão, os olhos daqueles discípulos foram capazes de se abrirem, de olhar que agora Jesus realmente está vivo, vitorioso em nosso meio. Então que hoje, celebrando esse domingo, que nós também muitas vezes, dominados pelo desânimo, pela falta da coragem, às vezes somos abatidos por tantas forças externas. Então possamos assim, a exemplo daqueles discípulos, dar espaço para que a mensagem do Jesus de ontem, do Jesus de hoje, do Jesus de sempre, seja capaz de renovar a nossa esperança, de renovar a nossa missão, de renovar o nosso carisma, de renovar o nosso compromisso em sermos portadores neste mundo dominado pela morte. Muitas vezes, ainda mesmo hoje de manhã, eu atendia uma pessoa completamente sem perspectiva, aonde a falta de perspectiva, a falta de sentido da vida leva a pessoa até se revoltar com Deus. E eu ouvi aquela pessoa, após ouvir, eu dizia: olha, observe bem o Evangelho de hoje. Preste bem atenção à mensagem central do Evangelho de hoje. E não tenha medo de abrir o seu coração e deixar que o Evangelho seja como esta luz que vai nos iluminando e vai nos transformando. Então, que é exemplo daqueles discípulos sem esperança, sem perspectivas, possamos hoje sair daqui renovados, com uma nova perspectiva, com um novo sentido da nossa missão de cristãos na realidade de hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, comunhão dos santos, na remissão dos pecados, ressurreição da carne, com a esperança, com o coração aberto, vamos assim dirigir a Deus neste dia os nossos pedidos. Ao Senhor pedimos, ouve-nos, Senhor. Guiai nossos pastores, reunidos em assembleia, para que possamos conduzir com sabedoria o rebanho que lhes confiou. Ó bom pastor, nós vos pedimos. Ao Senhor pedimos, ouve-nos, Senhor. Fazei que nossos irmãos e irmãs sofredores possam experimentar a alegria que ninguém pode tirar. Nós vos pedimos. Ao Senhor pedimos, ouve-nos, Senhor. Ficai sempre conosco e fazei que sejamos verdadeiros semeadores da paz, que o Cristo nos deu em sua ressurreição. Nós vos pedimos. Ao Senhor pedimos, ouve-nos, Senhor. Acolhei, ó Pai, estes nossos pedidos que foram expressos e aqueles que estão em nosso silêncio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vendo Jesus aparecer e com ele se comer, explicando a paixão, todos entendem que o Senhor está vivo e por amor os envia em missão. Ressuscitado, Cristo apareceu, com seus amigos fez a refeição e dando a paz mandou anunciar o amor de seu Pai em toda a nação. Hoje também na refeição revivemos a paixão e a vitória da cruz. Vinho e pão sobre o altar servirão para anunciar: Deus nos salva em Jesus. Ressuscitado, Cristo apareceu, com seus amigos fez a refeição e dando a paz mandou anunciar o amor de seu Pai em toda a nação. Vem
irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade. Junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criaste proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, para que não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, o sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei.
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós, por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. Enquanto esperamos a sua nova vinda, nós oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessem de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo vosso servo Papa Francisco, nosso Bispo Magnus Henrique, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistaste. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui reunida na vossa presença. Reuni vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Minutinho de silêncio, recordando os nossos falecidos. Lembramos o padre Josias, falecido ontem, que será sepultado logo às 10 horas, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar eternamente a vossa glória por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou.
Pai nosso. Livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado. Protegidos de todos os perigos, enquanto vem da esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Os discípulos reconheceram o Senhor Jesus ao partir o pão. Aleluia. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. comunhão recebemos teu corpo e sangue, Senhor, e tua vida divina
Entre as angústias da vida, não cairemos jamais, pois tua força nos leva a confiar sempre mais. Na comunhão nos deixaste, força e motivo de amar. Todo o caminho da vida nos traga sempre ao altar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Deus vivo e vencedor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Deus vivo e vencedor. Ao comungar caminhamos para o altar com o irmão. O teu amor nos atrai, centro de nossa união. Em cada esforço que pedes, vamos sentir tua mão. Vamos sentir que nos dá força e ressurreição. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Deus vivo e vencedor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Deus vivo e vencedor. Na comunhão recebemos teu corpo e sangue, Senhor, e tua vida divina, dons do teu grande amor, são nossa força na luta, fazem vencer todo o mal e nos conduzem ao Pai. Glória ao Deus imortal. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Deus vivo e vencedor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Deus vivo e vencedor. entre as angústias da vida, não cairemos jamais, pois tua força nos leva a confiar sempre mais. Na comunhão nos deixaste, força e motivo de amar.
Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo, concedei aos que renovaste pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. Agradecemos assim a presença de cada uma que vieram celebrar conosco esse terceiro domingo do tempo pascal. Agradecemos também a transmissão pelas redes sociais, você que esteve conectado conosco, também o nosso agradecimento. E nesse terceiro domingo, em que nós somos convidados assim a aquecer os nossos corações, renovados pela presença do ressuscitado, eu quero lembrar cada um de vocês, cada um de nós que frequentamos aqui o mosteiro, que ali na lojinha se encontram pães caseiros bem gostosos, biscoitos, objetos de devoção, objetos religiosos, e para aqueles que gostam, aquelas que gostam de plantas, temos lá belíssimas, lindas orquídeas. Bom assim para vocês adquirirem. E sabendo assim que comprando, colaborando na compra de pães, biscoitos, objetos religiosos e as lindas orquídeas, estaremos assim ajudando o nosso mosteiro das nossas irmãs. A crise também passa em todo canto, e as irmãs precisam estar alimentadas pela oração diária, né? Elas rezam as horas canônicas todas da igreja, mas também elas precisam do alimento também, o outro alimento, para terem força para a oração. E ali na lojinha é uma fonte de onde vem o autossustento das nossas irmãs, tá bom? Então não deixem de passar na lojinha e vejam lá como adquirir os produtos lá, tá bom? Tá ok? E eu agradeço a presença também hoje do nosso confrade, o Frei Rodolfo, que é estudante de teologia e é o coordenador do núcleo da CRB, que é a Conferência dos Religiosos, aqui na Diocese do Crato. Por isso que hoje também ele veio marcar presença solidária aqui conosco, né? Então, o coordenador da CRB tem que estar em articulação com a vida religiosa consagrada na diocese. Então, peço assim uma salva de palma bem forte para o nosso coordenador, né? E mais uma vez somos gratos pela presença de cada um de vocês. Vocês são uma presença que anima, que alegra e que fortalece também, e são alimentados também pela fé. Não deixe de frequentar sempre o nosso mosteiro. Somos muito gratos pela presença de vocês. E mais uma vez, solicito assim a colaboração daqueles que puderem frequentarem, adquirindo os produtos da lojinha das irmãs, tá bom? Lá vocês encontram uma variedade de produtos, de surpresas, viu? E para ver as surpresas, preciso ir lá visitar. Né, irmã? Irmã Maria Regina. Pois é, Frei, nós, em nome da Madre Maria José e da comunidade, nós queremos agradecer essa presença sempre marcante ao nosso mosteiro, os nossos irmãos frades, que sempre com esta atenção, com esse amor para conosco, nós agradecemos imensamente, e também toda a equipe litúrgica. Queremos agradecer a vocês também a oração que nós pedimos domingo passado pela saúde da nossa Madre Maria Aparecida, da nossa irmã Maria da Graça. Graças a Deus, elas estão se recuperando bem, né? Graças à oração, o carinho de todos vocês. Deus lhes pague. Então, preparemos agora para a bênção.
O Senhor esteja convosco. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para a qual pela fé já ressuscitaste no batismo. Amém. E por intercessão de São Bento, o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e para todas, um bom domingo, uma boa semana, na paz do Senhor. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Regina Celi